Sim. Fala, galera. Nós somos o Bons de Bola. Todas as redes sociais, @Bons de Bola Futecast, não tem erro. O nosso projeto é basicamente falar sobre o futebol carioca. Eu vou representar o Fluminense. Meu nome é Bia Paisleme, @Bia.Paisleme no Instagram. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. A gente está um pouquinho desfalcado, mas se Deus quiser, a galera vai chegar e vai entrar aí. Vamos começar com o representante do Botafogo, Miguel. Se apresenta. Fala, galera. Saudações alvinegras. Meu nome é Miguel Lourenço. Lourenço Miguel no Instagram. Vou representar o Botafogo e tentar trazer as informações aí mais tradicional para vocês. Agora, representante do nosso Flamengo. Nosso não. lá no fundo, todo mundo é Flamengo. Saudações rubro-negras. Muito boa noite a todos. Muito prazer. Me chamo Leonardo Lira. 2L Rubro-Negro no Instagram, 2L Rubro-Negro no YouTube. É um prazer estar juntamente com os amigos aqui. Vamos debater um pouquinho, falar um pouquinho do futebol carioca, né? Isso aí, tamo junto. Bom, o nosso podcast começa em fevereiro. O nosso projeto é basicamente falar de futebol carioca, as notícias mais recentes, analisar os campeonatos, os jogos. E vai ter um representante de cada grande do Rio e o nosso apresentador, Roque, que agora está ausente, mas tem esperança de que ele ainda entre nessa live. E vamos começar a falar um pouquinho de futebol carioca sobre as contratações mais recentes, né, nessa janela aí de final do ano. Miguel, e aí, quem que o Botafogo contratou de importante para 2023? Cara, de importante, eu acho que todo reforço é importante, né? A gente vai avaliar como é que ele vai render durante o ano. Mas contratações que a gente não vou considerar importante, porque são nomes que são duas apostas. Um é o Marlon Freitas, que vem do Atlético Goianiense. Bom jogador. Destaque lá, um volante. Conhece ele, Dudu? Conheço, bom jogador. O Cartola ele imitava. É mesmo? Eu não consegui acompanhar muito ele, não. E o Botafogo também tá... Em janeiro você vem para cá para fechar o contrato o Segovia, né? O equatoriano também, que é uma promessa do zagueiro. Então, são duas promessas de dois jogadores que renderam muito bem, né, durante esse ano, e que o scout do Botafogo, né, que agora o Botafogo tem um scout decente, antigamente era a contratação era feita por Twitter, o torcedor ia lá no Twitter, falava um cara e eles iam lá, qual é a posição? Vamos trazer então. E pior que não é mentira, tá? Aconteceu isso mesmo. Aí hoje, graças a Deus, as coisas mudaram e estamos aí na expectativa de grande novo ano que vem. E qual que você acha que é o campeonato do Botafogo em 2023? O campeonato que o Botafogo tem que focar? Sul-Americana, com certeza. Sul-Americana disparadamente por diversos fatores. O principal é que a final, não sei se vocês sabem, mas a final da Sul-Americana, as finais têm sido fora do país. Né? Vai ser no Brasil, no Mané Garrincha, no aniversário do Garrincha. Então, se o Botafogo não chegar nessa final, filho, se isso não for o Botafogo ser campeão, eu já não quero mais nada na vida. Você, como botafoguense, já deve ter falado algumas vezes que já desistiu de tudo, né? E nunca desistiu. Eu falo toda semana. Inclusive, ontem eu tava falando que eu não queria mais saber do Botafogo. Aí tá eu aqui hoje. Eu não posso falar nada, que eu me identifico. Mas e você, Leozinho? Quem que o Flamengo tá trazendo? Vai trazer? Quais são as especulações? Então, final de ano, essa janela de janeiro é mais complicada, né? Porque o Flamengo, essa nova diretoria do Flamengo, eles pensam muito como clube europeu. Então, as contratações vêm da Europa. Então, em janeiro, é aquela janela que na Europa eles fazem ajustes. Então, não é uma janela forte do Flamengo. Historicamente, não é. Só em 2019 que a gente trouxe Gabigol, Arrascaeta em janeiro, mas eram jogadores que estavam no Brasil. Vide que em junho e julho a gente trouxe Felipe Luiz, Gerson, Pablo Mari, Rafinha. Mas o Flamengo se movimenta no mercado de uma forma interessante. Ele já renovou com o Davi Luiz, já renovou com o Felipe Luiz, já renovou com o Léo Pereira e dispensou quem tinha que dispensar. Rodinei, Diego Ribas, Diego Alves, foi fazendo a limpa no elenco. O Flamengo, nesse momento, negocia com o Gerson, com o Olympique de Marseille. Os franceses estão fazendo jogo duro, né? Porque investiram alto no Gerson. O atual técnico do Olympique, o Tudor, né? Não quer o Gerson, já disse que não vai trabalhar com o Gerson. Só que o Olympique não quer sair perdendo, né, galera? Ele investiu alto e quer um valor. Só que ele ainda deve ao Flamengo 6,5 milhões de euros.
sem contar que o Flamengo tem 20% do Gerson, né? Então, o Marcos Braz está na negociação aí com o Olympique de Marseille. O Agustín Rossi, goleiro do Boca Juniors, muito bom, da seleção argentina, não foi para a Copa, mas estava na lista dos 50 nomes que o Scaloni colocou, né? Agustín Rossi, o contrato dele encerra em junho, agora com o Boca Juniors. E o Juan Román Riquelme, que é o diretor de futebol do Boca Juniors, está tentando de todas as formas renovar com ele, só que o goleiro está batendo o pé, dizendo que não quer mais ficar, então o Flamengo aí está esperando a chegar a janeiro, que é quando o goleiro pode assinar um pré-contrato, né? E tentar barganhar com o Boca Juniors, que seria um ótimo reforço. O Agustín Rossi é pegador de pênalti, é considerado um dos melhores goleiros da América do Sul, né? Gerson, Agustín Rossi, tem o Diego Rossi, que é um pedido do Vitor Pereira, né? Um jogador que o Flamengo já tentou trazer na última janela de janeiro, só que não deu certo, o Fenerbahçe pediu muito caro. E alguns nomes aí que vai tentando apurar e trazer para a galera. Rapidinho, antes de eu fazer uma pergunta para a Bia, vocês estão conseguindo ver a live no YouTube? Eu estou botando aqui, não está aparecendo como ao vivo. Vamos ver aqui agora. Mas enquanto o 2L procura, Bia, agora você. O que você traz pra gente? Bom, vamos lá, né? Vamos falar de Fluminense um pouquinho. Bom, o Fluminense fez algumas renovações, né? Renovou com o Manuel, Ganso, renovou com o André até 2026. É o André que, para mim, é o maior destaque do Fluminense nesse último ano. Renovou com o André. Valeu, 2L. Tamo junto. Pra mim não tá aparecendo, bizarro. Vambora. O Fluminense fez essas renovações, né, com alguns jogadores importantes, como o Manuel, Ganso, o André, até 2026, que para mim é um dos jogadores mais importantes atualmente do Fluminense, embora eu não ache que ele vai ficar até 2026, né? Já o menino tá ganhando a Europa. Perdeu alguns jogadores também, como o Matheus Martins, que era um jogador também que vinha se destacando. O goleiro reserva, o Marcos Felipe. Dizem, né, por aí que ele tá com uma relação um pouco estremecida com o Fluminense, então ele já está em negociação com o Bahia, provavelmente vai ser emprestado ao Bahia, e por conta disso o Fluminense trouxe um goleiro reserva, né, para substituir aí quando o Fábio tiver, enfim, for poupado ou tiver machucado, que é o Vitor Eldes. Eu não sei se vocês conhecem, ele jogou com o Fábio no Cruzeiro e agora estava no Marítimo de Portugal. Dizem que ele é um bom goleiro, falam até que foi indicação do Fábio, não sei se é verdade, eu nunca vi nada sobre ele, mas é o goleirinho reserva. O Fábio tá 42, né? Ele já tá nas últimas, né, no futebol. Mas é goleiraça, hein? É goleiraça, hein? Assim, eu não sou a maior fã do Fábio, não. Ele falhou em alguns jogos que ele não poderia falhar, mas, né, dentre as opções, talvez realmente ele fosse a melhor. Além disso, o Fluminense trouxe o zagueiro Vitor Mendes, do ex-Galo. Ele estava, na verdade, emprestado para o Juventude, mas ele é ex-Galo, eu também não conheço. Não sei por que o Fluminense trouxe mais um zagueiro, não sei se algum vai sair, se o Nino já está encaminhado. E o Guga para a lateral direita para revezar aí com o Samuel Xavier, substituir o Samuel Xavier. Até porque a gente não tinha um reserva para ele. O reserva do Samuel Xavier era o Calegari, que não é lateral, ele é volante, então agora o Calegari consegue voltar para a posição original dele como volante. E a gente tem um reserva que é de fato lateral para o Samuel Xavier, ou ainda alguém que possa revezar com o Samuel Xavier, já que o Fluminense vai jogar Carioca, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, então tem bastante campeonato aí pela frente. E não dava pra gente jogar todos esses campeonatos com volante na lateral, sendo reserva, né? Mesmo sendo reserva, não dava pra gente ficar na mão do Calegari caso acontecesse algo com o Samuel Xavier. De contratação foi basicamente essa. E falta um lateral esquerdo, né? Que é a posição que a gente não tem e que o Fluminense ainda não se mobilizou, pelo visto, para contratar ninguém. Isso me preocupa um pouquinho. Quem é o lateral esquerdo do Fluminense? Atualmente o Caio Paulista ali improvisado. Ô, Bia, tem pergunta para você. Tem pergunta para você no chat, ó. Perguntaram se o Pato vai pro Flu.
E complementou com o Keno também. Então, o Keno, ele ainda não foi, de fato, ele ainda não fechou, de fato, o contrato com o Fluminense, ainda não foi divulgado pelos portais oficiais do clube, mas, ao que tudo indica, o Fluminense tá bem encaminhado aí com o Keno. Vamos esperar nessas próximas semanas, talvez em janeiro. Sobre o Pato, essa questão toda começou porque o Pato postou nos stories 2 corações, um vermelho e um verde. E aí a torcida do Fluminense começou a pensar que era alusão às cores do Fluminense. Postou também um outro story que deu a entender que poderia ser algo relacionado ao Fluminense, mas não tem nada concreto, seja na mídia ou, enfim, eu pelo menos não vi nada que confirmasse que o Fluminense está em negociação com o Pato. Mas nós estamos falando do Alexandre Pato, né? Não é do Pato Gomes, não, né? Não, Alexandre Pato. Ah, show de bola. Show de bola. Outro tá aposentado, não? Quantos anos tem o Pato? Cara, o Pato, ele não é velho. O problema é que o Pato, ele quis ser muito mídia, né? Ele quis ser modelo. Então, ele deixou o futebol meio que de lado. Desde que ele... o Pato... Pode falar, Bia. Perdão, Léo. O Pato, ele deve bater aí com um Ganso, né, de idade. Sim. Ou não? Sim, né? Sim. O Pato quis ser modelo? Rapaz, quando ele tava lá com a filha do Berlusconi lá no Milan. Depois eu vou ter que dar mais aulas pra ele, como quer ser bonito. Ele sabe aí, ó. Não sabe, né? Isso aí, Miguel. Galera, quem tá aí na live, por favor, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixe seu like, divulga, tá? O meu Instagram é 2L_rubro-negro, o meu canal no YouTube é 2L_rubro-negro, o arroba da Bia, qual Bia? @bia.paisleme no Instagram. E Miguel? Lourenço com Miguel Lourenço. Show de bola. E podem fazendo perguntinhas aí que a gente vai respondendo. É isso aí. Eu tô tentando conectar aqui no computador, mas não tá aparecendo pra mim. Vou ter que ir lá no WhatsApp procurar. Pra poder ver os comentários da galera tá falando. Infelizmente, a gente não tem informações sobre o Vasco, que o nosso representante do Vasco não conseguiu entrar a tempo. A internet dele caiu. Normal. E eu não tô acompanhando absolutamente nada sobre o Vasco, então eu não sei quem vem, quem Cara, eu vi que o Vasco fechou o Pedro Raul, né? Sim, Pedro Raul, Léo Pelé tá bem encaminhado, né? Léo Pelé cria do Fluminense, se não estiver enganado, né? Léo Pelé cortava cabelo aqui pertinho da minha casa. Lateral esquerdo, não é isso? Léo Pelé não tô ligado, não. Né, Bia? É isso? O Léo Pelé não era... Tava no São Paulo. Há muito tempo? Não, o Léo Pelé era do Fluminense. Qual foi? Léo Pelé... Não lembro. Cris, a nossa representante do Flusão. Cris! Você vê que foi uma pessoa bem importante no Fluminense. Grande jogador, grande reforço do Vasco. Gente, o Fluminense já trouxe tanto pereba que se eu fosse lembrar de todos, assim, não sei se é o caso desse menino, mas... Ele é cria de Xerém. Cara, esse nome de fato não... Vamos pro chat. Não lembro. Vamos pro chat. Mandem aí quem que é Léo Pelé. 2L ou Miguel, quem é o mais bonito? Aí, Miguel. Não, a gente não disputa a beleza, não. Aqui é o nível muito acima. A gente só fala de futebol. Olha só, mudando um pouco de assunto aí, vamos falar um pouquinho eu posso dizer que foi vexame da nossa seleção brasileira? Quer começar, Bia, falando disso? Olha, a gente até conversou isso no podcast que a gente fez, né? E eu achava que ia ser um jogo tranquilo, sendo bem sincera, assim. Eu não achava que, assim, talvez a gente pudesse perder um pouco de ritmo, a seleção, né, cansando um pouquinho, mas eu não imaginei que seria sufoco dessa forma. Quando o Neymar fez o gol, inclusive, que golaço, que frieza dele de chutar na hora certa, né? Ele é sensacional. Para mim, assim, a gente já estava encaminhado para a semi. E quando a gente tomou o gol, eu senti que nos pênaltis a gente não conseguiria. O goleiro deles é muito bom, né? O goleiro deles é muito bom. Eu acho que esse golzinho no final deu uma pressionada, né, no psicológico dos nossos jogadores. E eu acho que a escolha, né, da sequência dos jogadores na hora de bater o pênalti foi uma escolha errada. Sim, sim. Miguel? Tô voltando. Tá voltando?
A gente já até perguntou pra você aqui no chat já. É que eu tô tentando botar pra ver aqui. Enquanto o Miguel tá voltando aí, falar um pouquinho da seleção, eu acho, Bia, não sei se vocês concordam comigo, a seleção não tem uma referência. A nossa referência hoje ela deveria ser o Neymar, só que o Neymar ele não consegue ser essa referência. Nós tínhamos Ronaldo, nós tínhamos Romário, nós tínhamos Rivaldo, entendeu? O Neymar ele não consegue ser esse jogador de pegar a bola, botar debaixo do braço e falar, o jogo é meu, nós vamos ganhar, eu sou o cara. O Neymar, ele é craque, ele é muito bola, só que ele ainda não tem essa maturidade. Não sei se vocês concordam comigo. Muita coisa. Mas eu também, acho que, na verdade... a gente tinha antigamente jogadores fora da curva, né, cara? Ronaldo, como tu citou aí, Ronaldo, Rivaldo. Mas pra mim o Neymar é fora da curva. Eu também acho, acho. Pra mim o Neymar é fora da curva, eu acho. Não, mas o Neymar ele é fora da curva sozinho. Eu tô falando que na época o grupo era praticamente todo fora da curva, entendeu? Mas então, se você pegar a Copa de 94, tinha o Romário, o Bebeto auxiliando ele e acabou. O resto eram jogadores normais. Bons jogadores, muito bons jogadores, mas aquela Copa o Romário botou debaixo do braço. Gente, e o elenco, né, atual da seleção brasileira é um excelente elenco também. O Richarlison, tudo bem que nesse último jogo, né, ele deu uma sumida, mas eu acho ele um excelente jogador. Ele jogou machucado, cara. O Neymar também, né? Caramba, é isso, gente. O nosso técnico é complicado. Tem certas coisas que a gente não pode falar no YouTube, não pode falar ao vivo, mas o nosso técnico é complicado. O Richarlison jogou 85 minutos machucado, ele tendo o Pedro. Não é porque é do Flamengo, não. Poderia ser o Gabriel Jesus, poderia ser o Cano, assim, se fosse brasileiro. Mas, gente, jogou 85 minutos machucado. O Richarlison não é imprescindível na seleção. Tem jogadores que podem fazer a vez do Richarlison ali, não é? Ele não é insubstituível, né? Tem jogadores que podem fazer o papel dele, inclusive o Pedro. Enquanto eu assisti o jogo, eu falei para as paredes, gritei, gente, pelo amor de Deus, por que ele não coloca o Pedro? Dá para ver que o Richarlison não estava rendendo o suficiente, assim, e o quanto ele poderia render. Ô, Miguel, tem uma pergunta para você. Tá aí na tela. Botafogo vem para brigar pelo quê no BR, no Brasileirão? Cara, foi o que eu tava falando com os amigos meus esses dias. Vai depender muito da pontualidade das contratações. O Botafogo, esse ano, ele começou brigando para não cair. Depois, com os reforços, ele poderia ter se classificado facilmente para a Libertadores, só dependendo dele, como foi até a última rodada, só que poderia ter se classificado sem sacrifício. Então, acredito que se trouxer os reforços que possam, vamos dizer, que cobrir o que faltou esse ano pontualmente, não precisa nem de muita coisa, traz ali um meia, um lateral e um atacante, basicamente. E completa as posições que vão sair, que o Canu já saiu, tem mais um que eu não lembro agora que saiu também. Enfim, contratações pontuais que eles possam brigar de Libertadores ao título. Vai depender só da pontualidade das contratações. Porque se mantiver, por exemplo, vou trazer jogador para ser reserva do que já está, eu acho que briga limite de tabela. Mas trouxe as pontualidades para com visão de estar lá em cima, acho que a gente consegue brigar de ponta de tabela a Libertadores. Entendi. Olha aqui, ó. Miguel sumiu porque foi se ajeitar para ganhar do escudo de beleza com 2L. Cara, o problema do 2L é só a camisa, cara. Se ele tirar a camisa, ele ganha de mim. Bruno Henrique voltando. Pedro é banco ou Gabigol? Cara, o Bruno Henrique voltando, ele vai ter que se adaptar, porque, sinceramente, romper ligamento. Eu rompi meu ligamento e não é a mesma coisa, galera, quando volta. Não é mesmo, entendeu? O Bruno Henrique, ele tem um diferencial que ele sabe jogar de 9. Ele tem uma grande impulsão, ele sabe se colocar bem, ele finaliza bem. Então, eu acho que se o Bruno Henrique não conseguir voltar a ser o BH27 da ponta esquerda, eu acho que ele seria um excelente reserva para o Pedro, para fazer as vezes do Pedro ali de 9, entendeu? Mas há de esperar as cenas dos próximos capítulos. Neymar é melhor que Rivaldo? Eu acho que isso é uma pergunta, hein? E aí, Miguel? Eu acho que não. Não, acho que nenhum. Neymar, ele é, como vocês falaram, muito fora da curva, mas
eu sou muito enraizado nessas seleções passadas que encantaram o mundo. Então, para eu achar alguém melhor que eles, tem que ser, tipo assim, muito, 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 muito acima da média. E aí, Bia, Neymar é melhor que Rivaldo? Cara, eu sou uma fã real do Neymar, assim, eu gosto muito dele. Mas é uma disputa. É uma disputa acirrada, né? Eu acho também que são épocas diferentes. O futebol muda muito ao longo do tempo, assim, o estilo de jogo, enfim, é difícil comparar gerações, mas ambos são maravilhosos. Bia, Cano tem capacidade de ser ídolo igual ao Fred? Cara, eu acho que igual ao Fred vai ser difícil ter nos próximos séculos, assim. O Fred, ele marcou o Fluminense de uma forma que não tem nem como explicar, assim. Eu acho que realmente só quem é tricolor consegue entender o que eu tô falando. A história do Fluminense com o Fred é uma história de mais de 10 anos, né? Uma história muito grande. O Cano, ele não vai ter nem tempo para se igualar a essa história em termos de tempo mesmo. Idade, né? O Cano já tem 34, se eu não me engano. Tu tem 34? Tem. Porra, mora de frente pra praia? Mas, assim, a história do Fred é muito longa. O Cano não vai ter, talvez, esse tempo todo para marcar o Fluminense de tantas maneiras como o Fred marcou. Mas, com certeza, o Cano vai deixar o nome dele aí. Já está deixando o nome dele na história do Fluminense. E, principalmente, pela forma como ele se identificou com o Fluminense, né? Dá para ver que, realmente, ele achou o lugar dele aqui no Rio. Passou pelo Vasco, e no Fluminense ele conseguiu realmente se firmar e se destacar, né? 44 gols no ano não é para qualquer um. Então acho que ele foi vai o artilheiro marcar. do mundo? Não, foi o Mbappé. Mbappé. Mas ele fez a trajetória dele é parecida com o do Dario Conca, né? Eu espero que não seja igual, né? Porque o Conca me decepcionou muito quando foi pro Flamengo. Não, esquece isso. Eu digo, veio pro Vasco. Veio pro Vasco, do Vasco Sim. Se destacou no Fluminense. Sim, a diferença é que o Conca era bem mais novinho, né? O Cano já tem uma idade um pouquinho mais avançada, mas sim, foi uma trajetória bem parecida. Espero que não seja não vai dar, igual. Não vai dar. Não quero ver o Cano vestindo a camisa do Flamengo nunca. Aí, ó. Mas o coração dele é do Vasco. Não é. Eu tenho certeza que não é. Mais uma pro Miguel aí, galera. Miguel, como é o sentimento de poder ver um título de expressão pela primeira vez na vida? Agora você pode sonhar. O título é Série B? Talvez seja da Série C. Não, essa aí a gente não passou, não. Deixa quieto. Esse título eu tenho. Essa resenha é muito boa. Esse título tu tem. E tu falou que se orgulhava, né? Meu Deus. Gente, existem coisas sobre o Fluminense que me machucam muito até hoje. Mas a Série C não é uma delas. A Série C não é algo que, sei lá, que me deixe chateado. Então é uma zoação que eu vou levar na zoação também. Agora, existem coisas que a gente lembra e a gente fica triste, né? Mas não vou dar essa munição para vocês. A gente sabe, não precisa, né, Miguel? Mas fala aí, Miguel. Agora sem brincadeira, um título de expressão que o nosso amigo está querendo dizer aí, basicamente do Botafogo, o último foi em 95, né? O Campeonato Brasileiro, tudo maravilha, destaque, né? As suas impressões para esse ano. Você falou da Sul-Americana, mas tirando a Sul-Americana, você acha que o Botafogo, se reforçando bem, encaixando o time, consegue buscar mais algum título ou chegar nas frentes de algum Campeonato Brasileiro, por exemplo? Cara, então, foi o que eu falei. A pontualidade do Botafogo, ela vai dizer muito sobre o que o Botafogo vai disputar no que vem. Com essa base que ele tem hoje, eu acredito que ele possa brigar de meio da tabela assim, nada além. Meio da tabela acima, numa sorte, buscar ali um cantinho de Libertadores. Mas, dependendo das contratações, acredito que a gente possa sim brigar forte pela Sul-Americana, que eu acho que não está tão difícil. Ainda mais pelas proporções que tem se tornado durante os anos. Muitos times estão meio que cagando com a Sul-Americana.
E não os times mais fortes estão indo para Libertadores. Isso aí sempre foi, mas dessa vez tá sendo muito mais evidente essa diferença. Antigamente, tu pegava, sei lá, vou dar um exemplo, vou citar o Flamengo, tá aqui. O Flamengo tava com um time muito forte, mas não conseguia se classificar para Libertadores, mas chegava na Sul-Americana e ele era favorito. Porque sempre teve um grupo bom. Então, acredito que ano que vem o Botafogo consiga montar um grupo bom que vai brigar pela Sul-Americana e vai brigar pelo brasileiro. Mas, como eu falei, depende muito do projeto, depende muito da pontualidade de contratação. A respeito do que ele falou aí de estudo de expressão, cara, a gente teve uma ilusão em 2017, né? Quando a gente chegou nas quartas da Libertadores, na semi da Copa do Brasil, onde nas duas competições teve um apagão absurdo, não conseguimos fazer nada nas duas competições, fomos eliminados de forma bizarra. A Libertadores roubado, que teve um pênalti que não marcaram, né, com a gente, mas enfim, acontece no futebol. E a Copa do Brasil, aquele lance do Berrio, que ele nunca mais apareceu na vida, né? Fez aquilo ali só pra sacanear a gente. Eu tava nesse jogo e eu perdi meu iPhone nesse jogo, cara. Porra, eu tava nesse jogo e eu perdi minha alegria nesse jogo. Eu perdi minha alegria também, cara. Perdi meu telefone. Cara, perdi o iPhone. No Maracanã, cara, meu irmão. Mas isso é tão comum. Eu fui num jogo em São Januário com meu namorado. Perdeu o iPhone, é comum? Perdeu iPhone 13, cara. Não é comum, não, porque não é comum. Não é comum ter o iPhone. Oi, Miguel. Deve ser comum no ciclo de amizade dela, né? Perder celular é comum. Se não tiver muito atento, cara, não tem como. E, mano, vê se tem a pochetinha aqui, ó. Vê se tem a pochetinha, não sai nada de carteira, celular. Me tira uma dúvida, gente. Pra vocês, tá aparecendo um tempo de live aí? Tá, 32 minutos. Meu tá parado, então beleza. Então segue o baile. Ó, aqui é uma lembrança pra Bia. Né? Caralho. Aqui, ó, concordando com... Aqui, não aparece foto não, Bia? Olha o comentário lá embaixo. Guerron. Se perder meu Moto G, eu choro. Ó, concordando contigo, ó, foi roubado. E você, Léo, o que você acha que o Flamengo vai lutar aí em 2023? O que você acha que tem que ser o foco do Flamengo? Eu acho que o Vitor Pereira... Bem tranquilo, tá? Com humildade no coração. Não, vocês me conhecem, sou um cara tranquilo. Eu só quero os 7 títulos, mais nada. Porra, 7? Nós vamos disputar Mundial, Recopa, Supercopa, Carioca, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Eu esqueci dessa porra de Recopa, Supercopa, São 7 títulos e o Flamengo, agora falando sério, sem brincadeira, o Flamengo, até março, gente, o Flamengo vai disputar 3 títulos. Olha que bizarro o calendário do futebol brasileiro. Ele vai disputar o Mundial, a Supercopa e a Recopa. Então, assim, o Vitor Pereira em março já pode ser mandado embora, parceiro. Entendeu? Se ele não ganhar nenhum dos 3, pode ser mandado embora. Pereira, o que tu achou do Vitor Pereira? Olha só, Miguel, sinceramente, o mundo do futebol, as negociações de futebol, nem sempre são um mar de rosas. Sempre tem umas pilantragens por trás. Creio eu não sei dos bastidores, ele não chegou ainda, ele vai dar a sua entrevista, a gente vai ouvir a versão dele. Mas creio eu que ele realmente saiu do Corinthians, porque o Corinthians ofereceu mais dinheiro para ele, para renovar. Ele saiu do Corinthians por conta mesmo da sogra dele. Mas o Flamengo, além do dinheiro... A sogra? Né? Por quê? O que tem a sogra? Porque a sogra dele tem um problema de saúde, tem Alzheimer. Então ele iria voltar para Portugal para poder cuidar da sogra, entendeu? Ele? Todo mundo assiste fazer da sogra, ele vai cuidar da sogra? Foi a justificativa dele, entendeu? Foi a justificativa dele. Então o Flamengo ofereceu a ele um time, né? Salário e um cuidado com a sogra, entendeu? Eu não sei se o meme que vocês viram aí do Marcos Braz vestido de sogra, dizendo que era a sogra do Vitor Pereira. Porra. Então, a desculpa do Vitor Pereira de sair do Corinthians é que iria cuidar da sogra, entendeu? Aí passou uma semana e ele fechou com o Flamengo.
Essa foi a pior desculpa que eu já vi na vida. Porra, sério. Absurdo. Então, gente, vamos ouvir a versão, né? Lá no jornalismo a gente aprende a ouvir as duas versões. A gente tem que ouvir as duas versões. A gente está ouvindo a mídia paulista meter malha nele, mas também são muito barristas, né? Porque há 2 semanas atrás queria o cara no Corinthians. Agora que o cara saiu do Corinthians é o pior cara do mundo, né? Mas vamos aguardar a entrevista dele. Em relação a títulos, eu creio que o Flamengo vai brigar pela Libertadores, vai brigar pelo Brasileiro, vai brigar pela Copa do Brasil. A Recopa, o Flamengo é franco favorito, tem a obrigação de ganhar. Flamengo e Del Valle, Independente Del Valle. Porra. Tem a obrigação de ganhar. O Carioca, creio eu, que vão jogar com o Sub-20, entendeu? Só que como o Mundial foi antecipado para o dia 1º de fevereiro, então acho que vai ter uns 2, 3 jogos profissionais antes do Mundial no Carioca. Mas eles partiram para o Marrocos, né, que foi confirmado em Marrocos o Mundial, aí vai ser Sub-20 no Carioca. Aí vocês briguem aí pelo Carioca, que eu vou brigar pelos outros lá. E você acha que o Flamengo tem elenco para conseguir sustentar todas essas competições? Olha só, no ano passado a gente viu que o Flamengo tem um bom elenco, mas não completo, né? Porque o Vitor Hugo, o Matheus França estava meio que cobrindo os buracos ali. São bons jogadores, são joias do Flamengo, né? Matheus França acabou de receber uma proposta de 14 milhões do Bayer Leverkusen, já foi negado. Só que não são jogadores prontos. Então, o Flamengo trazendo Agustin Rossi, trazendo Gerson, podendo vir um Diego Rossi, e alguns nomes que estão sendo especulados, eu acho que o Flamengo consegue brigar para ganhar 5 títulos. Porque o Mundial é mais complicado e o jogo contra Palmeiras é um jogo só, né? Cara a cara é mais complicado. Então, os outros 5, eu acho que o Flamengo briga forte. Vocês viram um novo modelo do Mundial que estão querendo fazer parecido com a Copa do Mundo? Sim, então, se isso realmente acontecer com o Sul-Americano ganhar, fica complicado, hein? Porque vai vir Manchester City, vai vir Manchester United, vai vir Barcelona, Real Madrid, aí. É que estão falando, se o Flamengo ganha agora, não ganha mais, porque depois vai ser complicado. Será que aprova isso? Cara, tudo depende lá da UEFA, né? Querendo ou não, são eles que mandam na bagaça, né? Que a Conmebol é muito fraca. A Conmebol queria o Mundial no final de fevereiro por conta das datas da Recopa. O Real Madrid falou, não vou, quero jogar nessa data, e foi. Então, eu acho que se os times lá concordarem, eu acho que vai rolar. É um atrativo, né, cara? É um atrativo. Por exemplo, vamos supor que o Botafogo, o Fluminense, o Vasco vão lá ficar um mês jogando o Mundial, aí troca figurinha, entendeu? Os bastidores, gente, é muito importante. Não é só campo e bola. Os bastidores são importantes para a evolução de um clube, entendeu? Visto que o Marcos Braz fez na Copa. Eu acho que daqui a pouco a gente vai colher uns frutos. Vocês vão ver jogadores sendo apresentados que a gente nem imagina, entendeu? Vocês estavam querendo trazer o Cristiano Ronaldo, né? Não, ele estava querendo vir, a gente não quis. Não, é verdade. Aqui, ó. Uma pergunta aqui no chat. O que vocês estão achando dessa briga de cotas no Carioca? Fala vocês aí que depois eu dou uma pincelada. Fala, Bia. Fala aí. Então, o Flamengo estava pedindo o dobro, né? Dos outros grandes do Rio. Me corrijam se eu estiver errada. Eu acredito sim que o Flamengo tenha que ganhar, enfim, um pouco a mais. Mas já foi comprovado que o Flamengo não tem o dobro de telespectadores, né, de pontinhos de audiência, do que o Fluminense, por exemplo. Então, essa conta do Flamengo ganhar o dobro, o Flamengo ganhar muito a mais, eu acho surreal. Agora, de fato, assim, se o Flamengo tem uma audiência maior, 1 ponto, 2 pontos, enfim, né, tem realmente, e a gente sabe que tem que ser proporcional ao que ele ganha, mas não que assim, criando uma distância muito absurda entre o Flamengo e os outros times cariocas, e os outros times grandes cariocas. A minha pontuação é apenas essa, assim, que realmente, né, dependendo
do ponto lá de audiência, você vai ganhar mais ou você vai ganhar menos. Mas já foi comprovado que o Flamengo não tem muito a mais para ganhar muito a mais como ele estava querendo. Miguel. Fala aí, Miguel. Eu concordo plenamente. Eu também acho que hoje nem tanto, mas vamos pegar 2019. Se fosse pegar 2019 o futebol do Flamengo, ele era muito mais atrativo do que qualquer futebol do Rio. Ou do país. 2019 era um futebol diferente do Flamengo. Então, realmente, chamava atenção na televisão para poder ter uma cota relativamente maior pelo que ele estava mostrando. Hoje em dia, eu acho que não seja o caso. Tanto como futebol, quanto atração, não seja. E acho que, sei lá, talvez você pode pegar por torcida e comparar a questão de cota. Ok, o Flamengo poderia ganhar mais, mas a diferença é muito grande. Então, não é como se tivesse, não justifica. Tipo assim, não justifica. É como se tivesse, tipo assim, colocando o Flamengo lá em cima e rebaixando os outros três que sempre fizeram muito pelo campeonato também, sempre entregaram muito pro campeonato. Não é só o Flamengo que chega... Por exemplo, você comparar os 4 do Rio com um clube pequeno, realmente vai ter uma diferença, porque os 4 do Rio entregam muito mais do que o clube pequeno. Mas agora você querer diferenciar com uma grande proporção um do Rio com os outros 3, eu acho que não é válido. Bom, vou trazer aqui para vocês o que realmente está acontecendo. Se hoje o Flamengo está pedindo esse valor, a culpa é de vocês mesmo. E eu vou explicar o porquê. Presta atenção. O Flamengo foi o primeiro a negociar com a Ferj. O Flamengo chegou para a Ferj pedindo o valor que ele recebia da Globo, 18 milhões. A Ferj aceitou de imediato. O Botafogo, o Fluminense e o Vasco, gente, isso é informação, tá? É informação que eu tô passando. O Botafogo, o Fluminense e o Vasco foram negociar com a Ferj e eles pediram o valor de 9 milhões. Foi uma negociação, entendeu? Não foi assim, a Ferj falou, eu vou dar tanto pro Flamengo, vou dar tanto para vocês. Não. O dirigente do Fluminense, o dirigente do Botafogo, do Vasco e do Flamengo foram lá negociar. Se o dirigente do Flamengo pediu um valor e foi acatado, beleza. O de vocês também foi acatado. A diferença é que isso não é divulgado, entendeu? Mas isso deveria ser algo decidido não de forma separada. Assim, deveria ter pelo menos, não sei, uma reunião entre os 4 grandes e a Foi o que aconteceu depois. Foi o que aconteceu depois, entendeu? Porque a disparidade que vocês estão falando, por exemplo, Flamengo, 18 milhões. Os outros 3, 9. É a metade. E é a mesma coisa a disparidade de vocês 3 com os pequenos, que são 550 mil. Entendeu? Então a disparidade é a mesma. Então eu acho assim que foi um erro da diretoria dos clubes Botafogo, Fluminense e Vasco, que não negociaram mais, não pediram mais, não barganharam, né? A palavra certa é essa. Não barganharam mais, entendeu? Porque o Flamengo chegou com... Pode falar. Mas eu acho que, assim, o Fluminense, o Botafogo, o Vasco, não tinha como saber que a negociação com o Flamengo estava o dobro, ou que, enfim, porque o Campeonato Carioca é um campeonato, hoje em dia, completamente falido. Então, eu acho que, assim, talvez na cabeça desses outros times, né, Fluminense, Botafogo, Vasco, nem foi uma opção pedir mais, porque é um campeonato pequeno, é um campeonato falido. Agora, a partir do momento em que o Flamengo tem o dobro, né, vai receber o dobro, aí sim precisa de um entendimento por que dessa disparidade. E eu não tô falando que a culpa é do Flamengo. Eu fui a primeira a falar na minha roda de amigos, enfim, até no Twitter, de que eu acho que o Flamengo fez o certo. Se fosse o Fluminense, eu ia bater palma. Eu acho que o que faltou, o erro mesmo foi da federação de negociar de forma completamente isolada e distanciar muitos times nessa negociação, né? Que os 4 não, se o Fluminense sair do Campeonato Carioca ou se o Botafogo, Vasco, Flamengo, o campeonato acaba, porque já tá, gente, o Campeonato Carioca já tá, né, falido. Sem o menor, já tá sem sentido, cada vez mais sem sentido. Mas ainda tendo os 4 times grandes do Rio, ainda dá para sustentar esse campeonato. E é uma forma dos clubes pequenos, se
os jogadores se destacarem, exatamente, se valorizarem. Mas não dá para ter essa discrepância entre os 4 grandes do Rio, porque perde um pouco o sentido do campeonato. Agora, o Flamengo tá errado? Não, o Flamengo tá certíssimo. Se o Fluminense pedisse 18 milhões, eu ia aplaudir. Mas a federação fazer essa discrepância na hora da negociação e achar ok, sendo que claramente o Flamengo não tem o dobro de audiência do que os outros 3, eu acho que o erro foi aí. Realmente não é o dobro de audiência, é o triplo, né? Carioca hoje é para testar quem fica ou sai pro resto da temporada, concordo. A FERJ poderia ter regras mais claras sobre como as verbas disponíveis devem ser distribuídas. É exatamente isso aí que eu estou tentando explicar. Eu acho que... mas aquele negócio, né? Vamos falar baixinho aqui para ninguém ouvir. Quanto menos dá aos clubes, mais eles podem roer, né? Então, exatamente. Se eles poderem roer mais, então... Mas eu acho que, enfim, eu realmente, Campeonato Carioca é algo que eu não acompanho os trâmites, etc. Mas eu acho que isso já mudou, né? Eu acho que o Fluminense foi para 12 milhões. Teve a reunião, né? Depois dessa discrepância que vocês falaram, tiveram uma reunião. E aí o Flamengo e o Fluminense também, vou te falar, hein? Ele vai para onde o vento leva. Ele estava junto com o Botafogo e com o Vasco. Agora ele está junto com o Flamengo. O Botafogo e o Vasco estão para fechar com a Rede Globo, né? Para poder transmitir o Carioca. E nós, né? O Botafogo caiu. Normal. O Flamengo e o Fluminense está com a FERJ, que está para fechar com a Band. Sinceramente, eu gosto da transmissão da Band. É uma transmissão viável, boa de ver. Não é igual a Globo, que é top, que eu prefiro a Globo, mas o que você acha? Cara, eu assisto essas transmissões sempre no mudo, porque eu me estresso muito com os comentaristas. Então, para mim, não faz tanta diferença. É claro que a imagem da Globo é uma imagem surreal, né? Sim. Mas, no final das contas, eu vou estar lá no jogo, então vai se transmitir na Globo, na Band, eu vou estar lá assistindo ao vivo, então... Tanto faz. Faz tanta diferença. Mas, assim, Carioca realmente não é uma prioridade, acho que para nenhum time grande, né? Então, o que acontece ou deixa de acontecer no Carioca não é algo que eu considere, assim, de extrema importância, mas eu acho que é legal, né? Ter um pouquinho mais de senso, assim, de justiça quando se trata dos grandes do Rio. Esse comentário é legal, ó. Não dá para ficar refém de transmissão de streaming com 5 minutos de atraso. O Flamengo teve um problema muito grande com... Não foi da Zon, foi da Zon. Um aplicativo doido aí de transmissão que realmente, vou te contar, foi complicado. O Miguel tá voltando. Pode sonar aqui na transmissão. Minha internet vascou, perdão. Vascou? Tem certeza que vascou? Vocês estão aí numa competição. Você e Vasco. Então, o Flamengo, ele cobrou caro no stream, cobrou caro, pessoal, e não teve retorno, entendeu? O pessoal aqui onde eu moro apelou para a GatoNet. A GatoNet fez sucesso aqui nas transmissões. Flamengo tem que ter uma participação, ó, tá vendo? Aí, mas eu acho justo o Flamengo ter a maior participação. Eu não acho que essa seja a questão. Eu só não acho que essa disparidade tem que ser essa discrepância tem que ser algo muito bizarro, porque senão perde um pouco o sentido do campeonato. Mas vou dar um exemplo para vocês aqui, que na Federação Paulista é praticamente o mesmo valor. E o Corinthians tem audiência muito maior lá. Mas lá os clubes são organizados, eles são unidos. Aqui, os nossos dirigentes eles não são unidos, né? Aí fica complicado. Exatamente. E a federação deles, a Federação Paulista, é uma federação mais organizada do que quando a gente compara com a FERJ, né? Que é uma bagunça. Esse aqui é legal. Rapidinho, Miguel. Poderia voltar a ter um Rio-São Paulo. O que vocês acham se isso acontecer? Seria maneiro, hein? Eu acho legal também. Eu acho que ao longo do tempo se perdeu muito essa rivalidade entre Rio e São Paulo, né? E eu acho que seria uma boa forma da gente voltar a apimentar um pouco o futebol brasileiro, né? Na verdade, eu acho que não perdeu a rivalidade. Perdeu foi a competitividade. Antigamente era mais equilibrado. Hoje em dia tá
time paulista vem aqui e faz o que quer com a gente. Pois é, vamos lá. Mas talvez um Rio-São Paulo antes do brasileiro fosse dar pra gente um pouquinho mais de noção, né? Como é que tá o futebol de ambos O São Paulo era muito estados. A gente tomava bola direto. Se fizer percentualmente, Botafogo é teta. Percentualmente, diretamente ligado à arrecadação, o Flamengo vai ter ainda mais participação. Tem a relação também, galera, quando você assina o pay-per-view, você escolhe qual é o seu time, né? Aí a maioria é Flamengo, mas como a gente discutiu aqui, isso não é legal. A Bruninha Ramos está mandando fogo aí, deve ser pro minha mina. Wagner Dutra, tamo junto, irmão, rapaziada 2L, aqui é o Vaguinho, tamo junto, abraço, Vaguinho, tamo junto, meu parceiro. Renan Fernandes, o lado ruim do Rio São Paulo é tirar a visibilidade ainda maior dos times pequenos, né? Concordo, Renan, concordo, porque o calendário do time pequeno, tanto do Rio qualquer... namorado, não? Eu ia falar isso agora, eu ia esperar o Léo terminar. É seu namorado? Então, inteligente sim, tem que ser, né? A visibilidade, o calendário, né? Porque ele só tem o Carioca. Alguns times conseguem se classificar para a Série D, né? E tem um pouquinho a mais de calendário, né? Mas o que vocês acham disso? De se colocar um Rio São Paulo, realmente os clubes pequenos vão acabar. Eu acho que talvez poderia ser no seguinte esquema. Sei lá, os 2 melhores ali do Carioca contra os 2 melhores do Campeonato Paulista se enfrentam depois. Assim, encerra-se os jogos do Carioca, encerra-se os jogos do Campeonato Paulista, os 2 melhores de cada estado se enfrentam e aí, enfim, define um campeão, entendeu? Acho que poderia continuar tendo o Carioca, continuar tendo o Campeonato Paulista e os melhores no final se enfrentam. Não sei se teria tempo hábil, mas... Isso que eu ia falar, agora é só o calendário. Já estão querendo tirar o Carioca, né? Por causa do calendário, né? Complicado. Unidos Fla. Amassado, eu vivo compartilhando. Irmão, tamo junto, Deus te abençoe, Unidos Fla. Canal também, o pessoal pudesse se inscrever lá. O Vaguinho é top. Como se fosse uma Supercopa. Então seria um jogo só. Aí daria para encaixar. Sim, pode ser. Uma boa. Ia ser interessante. Carioca é importante, mesmo para o calendário dos times pequenos, para a formação de jogadores, vitrine, etc. Sou contra o fim dos estaduais. Eu também sou. Eu também sou contra o estaduais. Concordo. Hoje em dia, o estadual ele é muito mais para o time pequeno do que para o Flamengo, Vasco, Botafogo, enfim, Fluminense. Isso não é uma preocupação nossa, mas a gente sabe que para os times pequenos é basicamente o campeonato mais importante deles do ano, que é quando eles conseguem jogar contra os times grandes e ter visibilidade que eles querem ter, né? Então é quando os jogadores dos times menores conseguem se destacar, conseguem ganhar uma visibilidade das torcidas maiores, dos clubes maiores, e aí quem sabe cavar uma vaguinha em algum clube maior. O Carioca ele desvalorizou para os times grandes, mas para os pequenos ele continua praticamente sendo ganha-pão ainda deles. Exatamente. É a porta de entrada desses jogadores, né? Aqui onde eu moro, na minha rua, tem um amigo aqui que ele jogou no Olaria, jogou contra o Flamengo, camisa 10 do Olaria, meteu um gol do Flamengo, deu assistência, o Olaria ganhou do Flamengo, ele foi vendido para um time lá do Norte, ele jogou a Copa do Brasil contra o Flamengo e meteu o gol de novo, desgraçado, no Flamengo. E é um meio de campo muito bom. Aí ele fechou o contrato com o Fluminense, se eu não estiver enganado, Fluminense. Só que tinha uma cláusula, Bia, no contrato, dizendo que para chegar na pré-temporada sem machucado nenhum, sem lesão nenhuma, ele foi jogar um casado de solteiro aqui no final de ano, ele quebrou o pé. Então acabou com a carreira dele. Mas o que acontece? Estou querendo dizer o seguinte, o grande exemplo é o Aleph Manga. Jogou o Carioca pelo Volta Redonda, né? Disputou a Série B pelo Coritiba e agora está na Série A. Unidos Fla. Galera, nós como torcedores rubro-negros queremos ver nosso time jogando. Time base, pois temos que ganhar tudo em 2023. Concorda, galera da bancada? Bom, eu concordo. Eu acho que eles não vão concordar com você, Unidos Fla, mas eu concordo que o Flamengo tem que ganhar tudo em 2023. Vocês concordam, gente? Ele acha que não tem que jogar com time base, né? Pelo que eu entendi. Tem que ver ele quer que jogue o time titular. Ah, tá. Porque o Dorival, né, no ano passado acabou
Vocês concordam que o Dorival, na visão de vocês, o Dorival, se tivesse dado um pouquinho mais de atenção ao brasileiro, dava para levar? Eu acho que o Palmeiras ele estava muito focado. Para tirar do Palmeiras teria que estar tão focado quanto. O Palmeiras entrou focado desde o primeiro até o último jogo. E também o Palmeiras foi saindo das competições, né? E foi ficando só no brasileiro. Exato. Aí ficou mais fácil para ele, é verdade. E vocês deram muito mole no começo do brasileiro, né? Vocês só foram engrenar mesmo lá pro meio e pro final. Agradece o Paulo Souza. Os times pequenos se classificaram para a Copa do Brasil, é verdade. Mas o problema é que no sorteio eles nunca dão sorte, né, gente? O América pegou, acho que foi o Corinthians ou o Palmeiras, uma coisa assim. Saiu na primeira fase. Temos o elenco recheado de talento. Lembrando, o BH vem em junho, nós falamos aqui, com sede de ajudar no tempo. Verdade. Nosso time. Dorival não, Paulo Souza não. Eu acho que hoje em dia o Flamengo, acho que o que realmente faz com que o Flamengo se destaque tanto e consiga, né, resultados maravilhosos é porque o Flamengo tem um time bom titular e tem um banco muito bom. Então, se um machuca, no banco tem outro tão bom quanto ou muito próximo do que se machucou. E isso é algo que, por exemplo, o Fluminense não tem. Se o Samuel Xavier, que joga pela direita, se machuca, o nosso banco era o Calegari, que é um volante, e na posição original dele, como volante, ele já é ruim, improvisado na lateral direita, coitado, ele não consegue. Então, assim, eu acho que para os outros times, eu acho que o Miguel também deve sofrer de algo parecido, Vasco, Fluminense, Botafogo, a gente não consegue preencher o banco com talentos, né? O Botafogo consegue preencher nem o campo titular, quase o banco. Pois a gente consegue ter um ou outro jogador bom no campo, mas o banco é sempre muito precário. E o Flamengo não. O Flamengo ele consegue ter um time titular excelente e o banco com talentos também, né? Cara, o Flamengo tem o Vital de reserva. Isso é putaria, cara. É chato, né? Parece o Master Liga, ô Miguel. Master Liga. Isso é muito, muito chato, cara. A Bia deve nem saber o que é Master Liga. É um jogo de futebol no videogame onde você ela tava tirando só o PS5 que tava postando, era só de fakeizada. Eu vou me defender. Eu amo, por exemplo, The Last of Us, Uncharted, que são jogos assim de tiro, mas eu já combinei com meu namorado que FIFA só quando eu não estiver aqui, porque eu não gosto. Eu também não gosto. Vamos jogar PES. Explica pra ela, Desejo. Explica pra ela o que é. Master Liga é um jogo que vem lá, ó, do Play 2. Do Play 2, ó. Jogo de futebol, bomba pet, essas paradas, onde você escolhe um clube, você começa com jogadores ridículos. O nome é Castolo. E você vai contratando. Você vai contratando, entendeu? Você contrata um Fred, um Lúcio. Eu gostava do Fred, do Lúcio Flávio. PS2, Léo. PS2 eu não era nem nascida. Que isso, rapaz. Meu Deus do céu, tô ficando velho, Miguel. Eu me senti velho agora também. Ô, Miguel, meu cabelo é louro, não é branco não, gente. Pelo amor de Deus. O meu eu não vou nem mostrar, deve que eu tô de boné. PS2 foi de que ano, vocês lembram? Não sei, não era nascido. Bom, meu avô me contou que era por 2008, por aí. Por aí, Não, um pouquinho antes, tá? Um pouquinho antes. O PS2 é de 2004, 2005, PS2. Joguei muito PS2. Então, Bia, o Master League é aquele jogo de futebol onde você podia contratar quem você quisesse. Era só ter dinheiro, entendeu? Eu joguei uma vez com o Ronaldinho. O meu time era Cristiano Ronaldo na lateral esquerda, que não tinha onde botar. Ronaldo lá na frente, Ronaldinho Gaúcho, Zidane, era assim. Então, quando eles aceitavam contratação, era emocionante pra caraca, né? Como é que você conseguia dinheiro no jogo? Você vai jogando, cada jogo que você ganha dinheiro. Entendi. Entendeu? Aí você tem uns pereba lá no seu time, você bota pra vender, entra um dinheirinho. Entendeu? É maneiraço. Entendi. É o que a gente queria fazer com o nosso time hoje, né? Botar os pereba pra vender, pra entrar um dinheirinho. Começa a falar de videogame, ó.
O problema é que o Fluminense, por exemplo, vende jogadores bons por um Guaravita e um cacho de banana. O Fluminense não sabe O Botafogo vender, é a mesma coisa. Vamos lá, eu botei o banner aqui, aí chegou muito comentário. Vamos passar aqui rapidinho, ó. Vamos Esse lá. daqui, ó. Carioca com a base foi com Portugal horroroso. Mas foi só 2 jogos. Que a FERJ, ela tem uma cláusula lá no contrato que só pode jogar os 2 jogos pro Sub-20, a partir do terceiro tem que ter profissional. Amigos, podemos considerar que temos dois tempos de primeira? Seria 2 times de primeira. Pode-se dizer que sim. Vocês concordam que o Flamengo tem 2 times? Eu acho que ele tá falando do Flamengo, né? Que o Flamengo tem titular o Flamengo e reserva. tem 2 times de primeira divisão, vamos botar assim, né? Com certeza. Palmeiras focou no BR, foi o que vocês falaram. Porque atirou. Se não tinha tempo para jogar outra final contra o Flamengo. Entendi. O Paulo Souza não fez nada. O Dorival arrumou o time. E dizem que o Dorival era só entregador de colete, hein? Eu acho que o Dorival é um bom técnico. Eu acho. Eu fiquei bem surpresa com a saída dele. Eu não fiquei, porque como eu acompanho mais o Flamengo, né, Bia? O Dorival, ele ganhou os 2 títulos na Bacia das Almas. O que eu tô dizendo com isso? Eu tava no Maracanã. O primeiro tempo, o Flamengo amassou o Corinthians. Deve ter sido 3-0. No segundo, o Flamengo não voltou do vestiário. O Flamengo ficou no vestiário. Ele botou o Mateuzinho, que é um lateral direito sofrível, regular para baixo, de volante, cara. Então a gente quase perdeu nos pênaltis pro Corinthians. A Libertadores, a gente... Se o Gabigol não faz aquele gol... Eu me arrisco a dizer, se o Pedro Henrique não é expulso, o Flamengo não ganhava a Libertadores. Então, não foram bons jogos nas finais. Dizem que final não se joga, se ganha, né? Ele foi expulso no comecinho, né? Foi expulso na metade do primeiro tempo. Foi quando o Ayrton Lucas entrou. Felipe Luiz, coitado, jogou 10 minutos e saiu machucado. Então, eu acho que a demissão do Dorival. E depois dos títulos, as entrevistas deles eram ridículas, gente. O Flamengo perdeu. Eu não posso cobrar dos caras. Não pode cobrar por quê? E tá ali pra quê? Tá ali pra quê? Os caras ganharam, os caras estão cansados. Gente, quem tá jogando era o reserva, não eram os titulares. Foi 2 times toda hora mudando, cansado de quê? Então, assim, pro que o Flamengo almeja nessa temporada, né, que é ganhar de 4 a 5, 7 títulos no ano, tinha que mudar sim, tinha que mudar. Não sei se o Vitor Pereira é o nome correto, mas eu acho que deveria mudar sim. 2L e amigos, vocês acham que o novo técnico vai vingar ou não? O que vocês acham, gente? Espero que não. Vitor Pereira. Tô torcendo pra não. Aqui, eu confesso que... Fala, Bia. Eu confesso que eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, não. Tô torcendo pra não vingar, né, galera? Olha, tu vai gostar dessa mensagem aqui, ó. Dinizismo na seleção? Cara, eu tenho bastante coisa para falar sobre isso, mas vou ser breve. Eu fui contra a vinda do Diniz pro Fluminense, porque na minha cabeça ele já tinha dado errado uma vez, ele nunca deu certo de verdade em nenhum time. E quando eu falo dar certo de verdade é ganhar título, porque é disso que o futebol vive e é disso que um técnico se sustenta, né? Mas ele me surpreendeu muito positivamente, né? A gente conseguiu uma posição bem lá em cima no Brasileirão. Fomos eliminados das competições que eu já imaginava que a gente ia ser eliminada. Mas foi o melhor ano do Fluminense, eu arrisco dizer, desde 2013. Na minha opinião, né? Só que eu acho que o Diniz ainda está muito cru. Antes dele assumir uma seleção brasileira, ele precisa ganhar títulos, ele precisa ter moral no meio do futebol, ele precisa ser um nome respeitado, que ele está caminhando para isso, eu acredito. Ele é um bom técnico, eu tenho certeza que ele vai ganhar títulos, mas eu acho que ainda não é a hora dele na seleção. Acho que ele precisa ter um caminho aí ganhando mais títulos, né? Se destacando mais para assumir a seleção brasileira, que é uma seleção que, assim, gente, requer muita responsabilidade. Também não sou fã do Tite, mas eu acho que o Diniz não... Eu acho que o Diniz falam muito sobre ele pela falta de nome, porque a gente não tem quem vá assumir realmente a seleção brasileira.
Mas, eu acho que pro Diniz falta aquele respaldo, aquela casca, Miguel, de treinador que tem título, entendeu? Uma coisa que o Joel Santana tinha muito, era essa casca, entendeu? Currículo, exatamente. Essa é a palavra que eu queria achar. Eu quero ver se o Miguel se lembra disso daqui, ó. Nada se compara ao Alejo. O Léo botou pra mim, esperava ser eliminado em todos. Gente, eu não sou muito otimista com o Fluminense. Do Super Nintendo, cara. Superstar Soccer. Pô, Nintendo já não é a minha. Caraca, eu tô velho, mano. Diga, Bia. Esperava ser eliminado em todas. Gente, eu não sou a pessoa mais otimista com o Fluminense. Claro que eu torci muito, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho aí para trilhar até a gente ganhar alguns títulos de maior expressão. Eu acho que o Diniz está num ótimo caminho. O Nidos Flá colocou assim, ó. Sinceramente, eu não sei de mais nada. Para mim, o Dorival Júnior era o técnico no momento que estávamos vivendo. Foi o que eu falei aqui. O Dorival, eu acredito que ele chegou no teto. Ele conquistou esses 2 títulos, é o teto, é o máximo que vai conseguir. Ele não vai conseguir dar um modo de jogo do Flamengo jogar, onde, ver se o Miguel consegue me entender bem. O Dorival jogava de uma maneira e acabou. Se tivesse alguma divergência dentro da partida... Era limitado. Exatamente, Miguel, é isso aí. Eu tive PS1. PS1 eu tive também. Vamos ler o Renan Fernandes, que vem a mensagem inteligente. Futebol hoje é negócio e precisa gerar dinheiro, ó, ainda mais com as SAFs. Mas não cuidar e estimular a competitividade entre os tempos. É criar um campeonato francês e tirar todo fanatismo envolvido. Verdade, o campeonato francês, eu acrescento até o alemão aí, que é sem graça, a gente sempre sabe quem vai ganhar. É complicado, o que vocês acham? O espanhol também. O espanhol é sempre uma coisa. Mas o espanhol tem um pouquinho, um atrativo a mais, que são 2, né? A volta os que não foram aí, ó. Cara, chegou feião, mano. Tá embaçado, Cara, ali com a câmera, cara. Porra, cara, aconteceu tudo o que tinha acontecido na mesma hora. Rio de Janeiro com chuva. Sabe como é que é, né, cara? Acontece tudo, falta luz, falta tudo. Já limpei a câmera, já fiz tudo. Pô, o pessoal tá falando até de Master League aí, cara. Pois é, rapaz. Porra. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, MD Chef. Qual é? Aqui, eu acabei de receber aqui no meu privado, Miguel, que o Botafogo ofereceu 2 milhões por mês por Douglas Costa, cara. Que isso, o Botafogo tá maluco, cara. O Botafogo tá maluco. Tá se entupindo de droga, cara. Mano. Não é possível. Eu vi esse bagulho também. Se entupindo de droga. É que eu falei. Eu tava falando. Se traz contratações pontuais, pode brigar lá em cima. Aí vem e traz um cara desse que vai vir aqui, vai ficar na praia no Rio de Janeiro. E o Flamengo quase pegou essa bomba. Doideira total, cara. Acho que os caras vão jogar o dinheiro fora. Quem eu vejo fazendo isso daqui a pouco é o Vasco também, tá? Que vai começar a gastar dinheiro errado. Assim como o Botafogo gastou dinheiro errado com o Patrick de Paula. Né? Então, assim, a SAF vai perder um pouquinho de dinheiro também até acertar, cara. Rapaziada, deixa eu ler um pouquinho o chat aqui, que tem muita mensagem. O Nidos Flá mandou mais uma. Câmera, ó. Deita o celular, ó. Bancada mista é isso mesmo. Vocês são demais. Parabéns pela live. Obrigado. Tamo junto, irmão. Desculpa o erro de estação, teclado limitado. Tamo junto, irmão. Que isso. Diretoria sem caráter. Tira o bagulho de girar, Rock. Pai, tá que nem eu. O cara deixou de treinar o Lewandowski para ser peitado pelo Gabriel Barbosa. Aí, moleque. Quem deixou de treinar? O Paulo Souza. Ah, o Paulo Souza. Quem é esse homem lindo que entrou? MD Chef. Textor ficou maluco. O Léo Pelé. Tira a mão no microfone. Tira a mão no microfone. Olha, pai. O Léo se amarra, né? Esse Léo aí é o Léo do grupo? É. Ele tá com cabelo na foto. O que é isso, cara? Deve ser velho. Vamos lá. Ele perdeu o cabelo no último rebaixamento do Vasco. Ele é aquele cara que tá lá querendo se jogar do negócio lá em cima do São Januário. É ele. E olha que esse aí foi no primeiro, tá? Foi no primeiro rebaixamento. Ó, a mensagem aqui do Renan Fernandes.
Não adianta ter SAF e dinheiro se os caras querem contratar ainda. Se os caras querem. Se os caras que contratam ainda são incompetentes de sempre. Verdade. Daqui a pouco os caras vão começar a rasgar dinheiro aqui, cara. E a SAF faliu, já era, hein? Vocês pensam que calvície é brincadeira? Sabe o que isso me lembrou? O dia que a Bia mandou uma foto, acho que ela estava em São Paulo já, com a toalhinha. Aí eu falei assim... Não, era o casaco para me esconder da chuva. Aí eu falei, aproveita que você ainda tem cabelo. Então, assim, aí ela vou ter por muito tempo ainda. Vocês ficam rogando praga só porque vocês são carecas. Eu sou a única com cabelo. Eu não sou, não. Tenho cabelo ainda. Tá caindo, mas ainda tem. Ainda bem que eu tô de boné mais uma vez. Rock, fala um pouquinho aí, Rock, do nosso projeto, do nosso podcast. O pessoal quiser patrocinar, como é que faz? Então, a gente está precisando desse faz-me rir, né, cara? Desse capim aí, desse carvão. O pessoal que está acompanhando a gente aí, o projeto vem com tudo, né? A gente está vindo com um engajamento maneiro. Tem a Bia, tem o Miguel, tem o Léo, tem o Thiagão também, que hoje, infelizmente, teve um problema, que o Rio de Janeiro é complicado quando chove, né? Então, assim, é um projeto que tem tudo para poder trazer muitos seguidores. Eu acho que a gente já está tendo já um pessoal acompanhando bem a gente lá no Instagram. Tem a Bia, que tem um público maneiro, o Thiago, o Miguel também, o Léo. Então, assim, quem quiser vir agregar a sua marca ao nosso projeto, acho que o momento é agora, que está no início. Quem pega o projeto no início se dá bem, como eu fiz lá na frente. Estamos precisando de um investidor da SAP do projeto. Pessoal, bom de bola. Me confirme, por favor, quanto tempo de live aí? 1h06. 1h06. 1h11. Bia? 1h06. Então eu vou de 1h06, que foi o voto vencido. O meu pra mim tá diferente. O meu tá 0. Tá 0-0 o meu. O YouTube é assim, o teu tá valendo, então. Vamos até o teu sair do 0. Se acostume com o YouTube. Seja bem-vindo. É assim, meu irmão. Rock, você quer falar alguma coisa do futebol carioca, futebol mundial, Copa do Mundo? Bom, tem algumas coisinhas aí, né? A questão do Mundial ser no Marrocos, né? A partir do dia 1º. Acho que isso é interessante. Nosso programa estreia dia 6. Né? Então a gente vai ter uma pauta bem bacana aí sobre o Mundial para falar do Flamengo. E a gente vai ter que explicar bem, porque a bancada não sabe o que é isso. Que isso, cara. Não, mas segundo a Bia, o Fluminense tem um Mundial 52, né? Que jogou Fluminense. Olha o Miguel, cara. Olha o Miguel. Olha o Miguel. Não, e o Botafogo tem um Mundial também na Voluntários da Pátria, Léo. Caralho. Então, a Bia tá sem entender lá, cara. Ela tá ali. O Botafogo foi o bairro que eu me formei no colégio. Então tu já fez muita compra naquele Mundial. Tu já comprou muito traquinas naquele Mundial da Voluntários da Pátria, né? Eu estudei no Santo Inácio, na São Clemente, paralela a voluntários. Aí, Miguel, então o Mundial que vocês têm, ela já sabe qual é, né? Quem vive em Botafogo conhece o Mundial do Botafogo. Mas falando mais do Mundial, ele é muito escroto, cara. Ele começou a rir, ele não tentando ser graça, mano. Perdoe, eu não aguento com vocês. Ó, aí quer dizer, Fluminense joga Libertadores, né? Começa aí lá, acho que é no finalzinho de fevereiro, né, Bia? O Fluminense vai jogar o Carioca, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E Copa do Brasil. O Botafogo vai jogar Sul-Americana, então acho que... O Flamengo pode jogar Sul-Americano, né? Dependendo de alguma fase. Se ficar em terceiro lugar no grupo, sim. Flamengo jogar Sul-Americano. O Fluminense ano passado conseguiu a proeza de cair pro Olímpia e cair num grupo ridículo da Sul-Americana. Tomara que esse ano... A Sul-Americana no passado era uma Sul-Americana fácil, mas... Engraçado que igual a Copa do Mundo. A Sul-Americana pro Fluminense ano passado era igual a Copa do Mundo pro Brasil esse ano. Era fácil, mas não ganhou. Era fácil, mas não ganhou. Foi o último jogo que foi o último jogo que o Fluminense ganhou de 7-0, 8-0, uma coisa assim. Não, foi o penúltimo.
A gente precisa. Esse jogo vai ser. Não, foi o último. Foi o último. Foi porque o meu colega chegou, Bia, meu colega chegou no trabalho e falou que a Fluminense, pô, 7-0. Aí eu, classificou ele? Não. Cara, que surreal, sério. O que o Fluminense pagou naquele jogo, só esqueceu de pagar pro outro time. A gente fez o número de gols que a gente precisava, que era um número altíssimo, só que a gente dependia do resultado alheio, que não veio. Não, e o número totalmente, assim, foi bem estranho aquele jogo, né, cara? 7-0, assim... Eu acho que o advogado tava lá, junto com vocês lá no... Na casa dos caras. As bets se deram bem, as bets. Que isso. Não à toa, depois fecharam com a Betano, né? Mostra aí a Betano, Bia. Ah lá, foi depois desse jogo aí que a Betano entrou. Entendeu? Mas dando continuidade aqui, a gente tem a volta do Vasco aí na Série A, né, cara? Acho que são os 4 do Rio aí voltando. Tem a Portuguesa, tem o Volta Redonda jogando Copa do Brasil. A Portuguesa, por exemplo, fez uma boa Copa do Brasil ano passado, chegou até às pré-oitavas contra o Corinthians. Fez um jogo difícil aqui no Rio contra eles. Na verdade, nem foi no Rio, né? Foi lá em Cascavel, aí depois foi jogar lá em Itaquera. Então, assim, o nosso programa ele vai começar justamente na época do ano que começa, de fato, o futebol no Brasil, né, cara? Então a gente vai ter aí o Carioca com o pessoal vindo. Ouvi um pessoal comentando aí sobre a questão de botar time misto, de botar base no Carioca. Eu não concordo não, cara. Eu acho que o Carioca tem que ser jogado. Ele sempre fez parte do calendário, entendeu? É um produto ainda. E cadê o Vasco na live? Caiu. O Vasco não conseguiu nem subir na live. Ele não subiu. Na verdade, a gente está aqui no metaverso do Vasco, né? Porque na nossa live aqui, o Ituano ganhou a live do Vasco, o Vasco nem subiu. Boa. Essa é a realidade. Boa, Renan, boa. O Renan. O Renan é teu namorado, né, Bia? Isso. Ele tem que fazer parte do chat toda vez agora, porque ele tem uma pergunta interessante. Ele tá no quarto do lado. Eu tô aqui e ele tá aqui no quarto do lado. Pô, interessantíssimo essa pergunta aí. Porra, tem que virar até layout do chat, né? Quando o Thiago entrar. Aí, então, assim, rapidinho. Fala aí. Sabia que o Vascaíno ele só vai entrar na segunda live? Exatamente, na segunda live e quando a live for na segunda. Hoje a live que dia? Na terça? Era pra ele estar, né? Não, a live é não, mas por isso que a Bia tá presente hoje. Eu sabia que ia vir. Se eu jogasse olha só, eu acertava. O corte que o rapaz lá do estúdio fez do meu, não sei se vocês viram, né? Eles botaram o corte eu falando nesse negócio de segunda. Então, por favor, vocês não me critiquem, foi só uma brincadeirinha. Tá? Ô, Léo, segue aí. O Leonardo Batista tá muito emocionado hoje, cara. Ele tá perguntando se eu dormi com o Bozo. Aí eu falo, né, cara? Porra, o calvo aqui é ele, né, cara? Eu não dormi com ele hoje. Ô, Leonardo Batista, a gente vai continuar aqui a live, mas eu quero que você faça uma pergunta. Eu te desafio a fazer uma pergunta pro Rock. Faz uma pergunta interessante de futebol, tá? Antes de você fazer essa pergunta, Miguel, você, se fosse o John Textor, tivesse ali a caneta e o dinheiro, 3 jogadores que você traria pro Botafogo esse ano? 3? Porra. Boa pergunta, hein? Com dinheiro, hein? Mas assim, não... Dentro da realidade do Botafogo. Exatamente, dentro da realidade. Porque, tipo assim, hoje eu não sei qual é a realidade do Botafogo. Porque a gente acha que tá com pouco, aí tu vê essa notícia aí do Douglas Costa. Do Douglas Costa. 2 milhões é o salário, se eu não me engano. Tem de salário pra ele, talvez. Que isso? 2 milhões de salário e 2 anos de contrato. Mas é o que ele ganha lá nos Estados Unidos, né? Então, aí depois a gente tem a oportunidade esse ano, a gente ia trazer o Matheus Pereira. Aí seriam 22, sei lá. Não sei se era 2 bilhões de euros ou uma parada assim, que o Botafogo tinha para dar, só que não tinha. O time lá da Arábia não aceitou, porque eles estão de birra com o cara. Então, tipo assim, hoje eu acho que o Botafogo tem dinheiro, mas
tem que saber realmente onde pegar. Então eu traria o Matheus Pereira, que é na época, estavam falando que o futebol dele era equiparado ao do Arrascaeta, até melhor, eu não conheço, não sei, nunca vi jogar, mas pela expectativa em cima dele, acho que o Matheus Pereira. Cara, e pontual, não sei ter a pontualidade de jogador. Eu acho que assim, cara, entrando nessa pergunta aí do Miguel, eu vou falar até pelo Vasco aqui, porque eu vejo hoje o Vasco, a torcida do Vasco muito fora da realidade do clube. Então, assim, eu via nego falando que ia trazer o Cristiano Ronaldo, mano. O pessoal ainda não entendeu o que é SAF, né, Roque? O pessoal não entendeu o que é SAF ainda. Cara, o Botafogo, ele montou 2 times durante o campeonato, irmão. Eles erraram pra caramba, o Miguel pode falar isso melhor do que ninguém. Os caras erraram muita contratação, cara. Mas no segundo semestre o cara trouxeram o Adrielson da vida, que é um excelente jogador. Um cara que eu gosto muito, que é o Marçal, mano. Acho que é um cara, assim, fora da curva pra lateral hoje, que é um setor muito carente nosso. Pô, trouxe o Tiquinho, trouxe o Carlos Eduardo, cara, que jogou contra o Flamengo no Mundial, jogou muito bem. Entendeu? Então, assim, o Botafogo acertou muito bem, cara. Aí eu vejo o torcedor do Vasco, porra, os caras falando que vai trazer Mbappé ano que vem. Entendeu? Porra, aí tu vê a Fluminense pagando aí, porra, 800 mil por mês para o Felipe Melo. Tá entendendo? Então, cara, eu acho que isso é doideira, cara. Isso é doideira. Botafogo errou muito no valor que pagou no Patrick de Paula. Gosto do futebol do Patrick de Paula, mas, porra, tornar o Patrick de Paula a maior contratação da história do Botafogo, irmão, é muita coisa. O Botafogo se emocionou muito com ele. Eu não sei qual foi a intenção. Até hoje ninguém sabe qual foi a intenção. Cara, eu acho que o Texo quis mostrar pro mercado que ele veio para poder gastar dinheiro, cara. Não, só pode, mas, pô, podia ser alguém que soubesse jogar bola, né? O Patrick de Paula só joga em treino, chega no campo, não faz nada. Pois é. O Renan Fernandes... Aí, quer dizer, o Tietchan caiu bem ali para vocês, sabe? Eu acho que se acertou. O Tietchan foi um achado... Isso aí. Então, Lucas Fernandes também, Lucas Fernandes. Se você for procurar hoje no futebol brasileiro, cara, é muito difícil tu achar um jogador hoje e falar assim, porra, esse aqui é o contrato. Porra, teve o Pedro Raul aí que se destacou, mas é um cara que gosta de tomar um Viagra na noite. Então tu não sabe até que ponto que ele vai render. Entendeu? Ele disse em entrevista que o foco dele é totalmente futebol agora, que ele não quer mais, né, tomar Viagra. Perguntaram pra ele porque um jornalista falou que ele era muito bonito, como é que ele conseguia conciliar essa vida de galã com vida de jogador, e ele disse que o foco é a vida de jogador. Vamos ver se isso vai ser real, né? Em Goiânia é fácil o foco ter vida de jogador. Quero ver aqui no Rio. Aqui na vitrine. Porra. Léo, então vamos... O chat aí, o chat. Então, vamos lá. Interessante. Seguindo essa lógica que eu falei com o Miguel, de 3 nomes, né? O Renan Fernandes manda assim, ó. Quais as posições mais deficientes de cada um? Quais posições cada um dos tempos precisa para se fortalecer? Então, Bia, você vai falar, na sua opinião, quais são as posições que o Fluminense está carente, e você vai me citar 3 nomes que você gostaria, se você tivesse o dinheiro e a caneta, para trazer para o tricolor das Laranjeiras. Eu acho que assim, a posição número 1 que a gente precisa se fortalecer é a lateral esquerdo. A questão é que é uma posição muito deficiente no mercado. Escasso, não, verdade. Eu falei lateral esquerdo, né? Falei certo. Eu realmente não sei quem o Fluminense poderia trazer, e por isso mesmo a gente não tá vendo especulações, porque eu acho que a própria diretoria do Fluminense não sabe quem trazer. E assim, a gente na lateral esquerda tem o Caio Paulista, que não é lateral esquerdo, que mal sabe jogar direito na posição de origem, imagina improvisado na lateral esquerda. Então, assim, a gente fica com a parte ali esquerda do campo muito, muito deficiente mesmo. Além disso, eu achava que a gente precisava de um goleiro. Eu gosto do Fábio, mas ele falhou muito ano passado em jogos que ele não poderia falhar. Aí a gente trouxe o Flamengo, ele fechou o gol, né? Pois é. Mas é que contra o Flamengo é sempre diferente. Todo mundo quer jogar, né? Todo mundo quer jogar contra o Flamengo. E eu não acho que a questão é só que o Fluminense se cresce, né, contra o Flamengo. Mas o Flamengo mesmo contra o Fluminense parece que muda, parece que desaprende a jogar o futebol que todo mundo vê, está acostumado a ver, e acaba tropeçando. É porque o Fluminense é o pai do Flamengo, né? Então o Flamengo fica com medo, né? Às vezes.
O Renan falou lateral esquerdo Suazo, que estava no Colo-Colo. Ele estava também em trâmite aí com Fortaleza, esse jogador. Aí a torcida do Fluminense estava até falando, nossa, a gente vai perder jogador pro Fortaleza e tal. Mas eu acho também que ele deve estar esperando a janela lá da Europa, enfim, pelo que eu li. Mas o Suazo pediu um salário muito alto, né? Ele pediu um salário bem alto, mas assim, foi o que você falou, Roque. O Fluminense paga um dinheirão pro Felipe Melo. Cara, não tem mais condição. Se for pagar um dinheirão, paga um dinheirão no lateral esquerdo bom, que se destacou lá no campeonato dele e que, enfim, possa trazer alguns frutos. O Felipe Melo, a gente viu que já não dá mais, já foi. Eu tava vendo que tava rolando a situação aí do Fluminense envolver o Michel Araújo numa negociação com o lateral, né? Mas aí já desistiram já, porque o Michel Araújo é um cara que tem potencial no Fluminense, né, cara? Então acho que seria até uma burrice isso, mandar ele lá pro Uruguai de volta. Tem potencial no Fluminense, tem certeza? Cara, e toda vez que ele entrou bem, não é, Bia? Com todo respeito ao jogador, a pessoa deve ser um bom filho, um bom pai, um bom marido, mas jogador, Michel Araújo, sinceramente. Bia, 3 nomes, você não falou 3 nomes. Então, lateral esquerdo, eu penso nesse Suazo que o Renan falou. Eu confesso que eu não acompanhei o futebol dele, mas falaram que ele super se destacou. Mas assim, gente, lateral esquerdo, hoje em dia, que o Fluminense consiga trazer, que vai ser um bom jogador, eu não consigo pensar realmente em 3 nomes. Goleiro, o Fluminense se desfez do Marcos Felipe, mas já trouxe o Vitor Eldes, que era do Marítimo de Portugal, então já conseguiu substituir, né, o Marcos Felipe, que provavelmente vai para o Bahia, já repôs. E eu acho que, assim, ao meu ver, essas 2 posições. Mas lateral esquerdo eu realmente não sei em quem pensar. O Fluminense também... O Fluminense não, né? A torcida do Fluminense também queria trazer o Jorge do Palmeiras. Só que, cara, o Jorge ganha R$1 milhão por mês, somando tudo, né? Não dá pra... Não é realidade... O Jorge que era do Flamengo? Não é a realidade do Fluminense, cara. Então, eu acho que essa demora da diretoria do Fluminense de trazer alguém pra lateral esquerda é realmente porque... não tem ninguém, né? Assim, a gente vai demorar aí pra achar um nome bom. Olha O só, Jorge galera. Tava mandado o Botafogo há um tempo já. Olha a diferença, galera. De quando a gente aqui comenta de nomes, o pessoal do chat, olha só. A minha frente do Flamengo seria Vinícius Júnior ou Mbappé. Seria um sonho. Agora, muitos especulam CR7. Eu não sou a favor de contratar craques se aposentando. Isso não, galera. Eu acho que temos que apostar em atleta de puro vigor. Quer dizer, a gente aqui falando de Suaço, falando de jogadores, se o cara mete logo o Mbappé... Pensei até que era botafoguense ou vascaíno, mano. Mas eu vi aqui que é o Unidos Fla, mano. Porque pra falar isso aí tem que ser vascaíno, mano. O Unidos Fla é fechamento, cara. Tem canal no YouTube, é fechamento. Leonardo Batista. O filho tem que acompanhar o pai. Cainha, pra tu, Roque. Renan Fernandes, Michel Araújo eliminou a gente na Copa do Brasil. Porque ele deu mole, ele perdeu a bola no segundo gol do Corinthians no Maracanã, pô. E ele tinha acabado de entrar. Tava frio ainda, né? Tava frio, né? Então, Roque, você que chegou aí vai fazer as vezes do Vasco. 3 nomes. Quem eu contrataria pro Vasco? Cara, 3 posições? Não. Pô, carência do Vasco começa no gol. Os 3 nomes foi aí passa pelo termina no ataque. Meio de campo. Cara, o Vasco, eu até converso muito com a rapaziada, é o seguinte, todos os times que subiram, tá, com esse projeto de SAF, Cruzeiro, Bahia, até o próprio Botafogo, subiram com uma realidade diferente do Vasco, mano. O Vasco não tinha uma espinha dorsal, mano. Então, assim, tu viu o Botafogo quando subiu, querendo ou não, já tinha o Gatito ali, querendo ou não, porra, tinha o Carly e o Canu, que, porra, começaram ali a jogar aquele brasileiro. O ataque lá, que tava meia bomba, mas tinha lá o El Toro, né? Então o time tinha uma espinha dorsal, digamos assim. O Cruzeiro, pô, tem o Rafael no gol, tem uma boa zaga, o ataque lá com o Edu e com aquele outro cara que tem nome estranho lá, que eu esqueci o nome dele. O Vasco não tem isso. Então vamos lá, 3 pontos do Vasco. O gol, principalmente, porque já dispensou o Thiago, né, que foi para Portugal também agora. A zaga do Vasco, minha Nossa Senhora, Anderson Conceição, Jesus amado. Não tem condições. A lateral do Vasco é Léo Matos, gente. Você quer que eu fale mais alguma coisa? Vamos falar de outro esporte. Porra. Eu tô ficando com pena do vascaíno.
Tá entendendo? Então, assim, eu vou falar três contratações pro Vasco agora nesse momento. Vamos lá. No gol. Porra, o Vasco tá negociando com o Tadeu do Goiás, que eu acho que é um bom nome. É um cara que já vem fazendo um campeonato bom aí. Tá maneiro. No ataque, pô, pra mim pegou a pedra preciosa do campeonato, que é o Pedro Raul. A questão é saber se ele vai esquecer um pouquinho ali da vitrine. Vai esquecer da vitrine, espaço rolo. Vamos ver se ele vai esquecer esses lugares aí. Né? E no meio-campo, cara, é complicado. Eu acho que assim, tem muita gente aí da segunda, pô, o Mirassol tá lá com o Camilo, que é um cara que pode compor elenco no Vasco, tá subindo agora. É um exemplo. Entendeu? Então, porra, você pega no Cuiabá, o Grêmio foi lá e pegou o PP, mas é um cara que poderia encaixar no Vasco agora para poder começar esse projeto do SAF. Então, acho que assim, é montar a espinha dorsal, cara. Time que sobe tem que ter uma espinha dorsal. Botafogo subiu com a espinha dorsal, Cruzeiro subiu muito bem, o Bahia agora, cara, tá montando um time muito bom para jogar a Série A. De verdade, acho que o Bahia vai brigar para uma Sul-Americana, vai pegar aí um G8, até mais que o Botafogo, porque o City tá botando mais dinheiro do que o João Tex. Eita! João Tex é camisinha, tá? É isso mesmo. Mas é isso. E tu, 2L, o que tu acha do Mengão? Tu acha que tem que chegar aí? Onde que tem que melhorar? O que tu acha? Bom, eu traria o Gerson. Eu tô numa dúvida, cara, entre dois nomes que, assim, estão um pouquinho distantes do Flamengo, mas o Flamengo tem dinheiro para trazer esses caras, entendeu? A gente fica meio assim na dúvida, que é o Claudinho e o Oscar, entendeu? O Oscar já acertou base de salário com o Flamengo, só que os chineses estão irredutíveis de liberar ele, né? Hoje o valor de mercado do Claudinho é de 15 a 17 milhões de euros, o Oscar é 11, 13, é o valor do Cebolinha. Claudinho tá negociação com o Palmeiras adiantada já, tá? Cara, não vai fechar, não vai fechar, não vai. Se o Claudinho não vier pro Flamengo, vai ficar na Rússia. O Zenit, ele colocou uma cláusula no contrato, os caras não jogam para perder, colocou uma cláusula no contrato dele, se ele assinasse um novo contrato, com aumento de salário, mais tempo de contrato, para ele não acionar a cláusula da FIFA, né, de poder ser liberado por um ano. Os caras não são bobos. Eu acho que o Palmeiras não vai investir 17 milhões no Claudinho. Apesar que eles estão com o dinheiro do Hendrick que vai entrar agora. Tá entrando o dinheiro do Hendrick, mas eu acho que não vai. E só se perder o Dudu. Se perder o Dudu, aí eu acredito que o Claudinho venha. Porque o salário do Claudinho não é baixo não, meu irmão. Mas tu não acha que tá estranho essa parada do Dudu lá não, cara? É jogado. O Dudu tá usando o Flamengo para aumentar o salário dele. O salário do Dudu hoje é 2 milhões, cara. Ué, se você pode ganhar 2,5, se você pode ganhar para aumentar. Renato Gaúcho renovou o contrato quantas vezes com o Grêmio usando o Flamengo? Vários. Então, acho que o Dudu não tá fazendo isso. Então seria Claudinho, Oscar, minha dúvida ali, né? O Gerson e o Flamengo, cara, o Flamengo sondou o Montiel, só que se assustou com os valores, né? Então eu acho que o Preciado aí, lateral direito que jogou pelo Equador, Copa do Mundo, seria um bom reforço. Então seria e já Gerson, foi oferecido, né? Já foi oferecido, mas tem clube da Europa grande atrás dele. O Flamengo está negociando com outro lateral direito também do Genk, que agora me foge o nome, também é equatoriano. Eu vi hoje também. É sul-americano ele também. É, seleção do Equador. Da Colômbia, perdão. Então seria Preciado. Pois vamos botar o Claudinho e o Gerson. Seriam esses três nomes para poder fechar o Mengão ali. Renan Fernandes mandou mais uma mensagem. É difícil contratar 22 jogadores, como é o Vasco. Acho que mandaram bem apostando em um técnico que já fez um time pequeno jogar. Foi uma boa contratação também. Rapaz, eu fui cortar cabelo hoje. O assunto da barbearia hoje foi Barbieri. Barbieri na barbearia, né? Bem próximo do assunto. E aí eu tava falando com os caras o seguinte: o Barbieri, para início de projeto, ele é maravilhoso, mano. Você vê lá que o início dele lá no Bragantino, o cara, tirou onda. O que ele fez com o Bragantino ali, com aquelas peças ali, o cara foi sensacional. Só que, quando a parada começa a engatar e começa a exigir um nível mais alto, aí Barbieri sai, tem que trazer um outro. Entendeu? E também, Bragantino venderam meio time, né, cara? Os caras fazem jogador para poder vender. O Vasco, acho que não vai vender. Pode ser que ele tenha uma vida longa no Vasco por conta disso. O projeto é diferente. Agora tem que ver o seguinte: Botafogo, lá com o Luiz Castro, como nós falamos lá na nossa primeira gravação lá
no estúdio, o João Tex liberou, segurou o Luiz Castro. Será que a 777 vai segurar? Fazendo cabelo ao vivo na live. Giovanni. Caralho, do nada ela meteu. Que isso, cara? Eu pensei que ela estivesse batendo um suco no liquidificador, mano. Então, meninas, né? Então, meninas, nessa posição aqui, o cabelo fica mais ondulado. Que isso, mudou cara, o tema futebol, da live, gente. Do nada. Saiu futebol, falando de Barbieri, ela se empolgou, mano. Hein, Bia? Aí embaixo tem 2 botõezinhos que você aperta. Desligar a câmera e desligar o microfone. Aí dá pra fazer isso, pô. Ó, o comentário do Renan Fernandes aqui, ó. Flamengo tem 2 vezes já. Eu acredito que ele esteja falando Paulo Souza e o Domenech. Deveria ter investido melhor no técnico. Não, o Flamengo tem 2 times já. Deveria ter investido melhor no técnico. Ô, Renan, eu concordo contigo. Cara. Pra mim, o técnico do Flamengo tinha que ser Jorge Jesus e acabou. Mas a metodologia dessa diretoria não é gastar dinheiro com técnico. Infelizmente. Mas aí, cara, gasta dinheiro com multa rescisória, porra. Então tá gastando dinheiro com técnico da mesma forma. Tá aí. Entendeu? Barbieri é promissor. Depois do Flamengo, esse é o maior desafio da carreira dele. Não. Vocês concordam? Treinar um time dentro da barreira do Vasco é um desafio enorme, né? Pra tu chegar lá é difícil pra caramba, um monte de bandido na porta, é um baita desafio, né? Aí, Miguel, pode ir, Miguel. Aí, ó, Bia, é traíra, Bia, aí, ó. Alguém faz um corte disso, cara, pelo amor de Deus. Meu próprio namorado, vocês estão vendo, né? Esse moleque, ele vai entrar na produção do programa, eu vou levar ele lá pro estúdio, mano. Você tinha que ver no estúdio, no estúdio, ela tava sentada, ele posicionando a câmera, eu falei, caraca, tem até assistente. Ele tá no quarto aqui do lado. Se ele continuar com isso, ele vai ter que... Ô, Renan, deixa eu te pedir uma ajuda aí, Renan. Pega essa parada da mão dela aí, mano, que ela começou a fazer escova no meio da live, mano. Eu nunca vi isso. Do nada, mano. Caralho, mano. Aí, sensacional, ganhou o prêmio da noite. Mas tem que dar um corte disso, real. Rapaziada. Gente, acho que é isso. Brincadeiras à parte. Diga. O pessoal já seguiu lá o canal, Léo? Já falou o pessoal seguir nosso Instagram, se inscrever no nosso canal. Falamos e eu ia falar isso novamente agora. Rapaziada que tá até agora aqui na live. Rapaziada que tá até agora aqui na live. Se inscrevam no canal Bons de Bola Footcast. O Instagram, o TikTok, o Twitter, é tudo a mesma coisa. Bons de Bola Footcast. Não tem erro, não tem como errar. Não tem como errar, cara. Não tem como errar. Não tem como errar. Se inscrevam nos canais, acione o sininho da notificação, deixe o like, que ajuda bastante no crescimento do canal. Divulgue para seus amigos. A partir de 6 de fevereiro, nós estaremos diretamente ao vivo do estúdio, fazendo o podcast. Enquanto isso não chega, nós vamos combinar algumas lives, como está sendo hoje, para poder trazer a galera, né? A gente se entrosar mais. Fala, Roque. Léo, a última vez que eu vi tanto Galáctico reunido foi no Real Madrid 2005. A única diferença é que lá só tinha um Beckham de bonito. Aqui o time todo é bonito. Então, assim... é sucesso, pessoal. Cola com a gente está aguardando todo mundo aí. Pessoal que quer vender um jabazinho com a gente. Não, Bia? Chama o pessoal que não tem como a Bia fazer o cabelo no podcast. Vamos lá. Na próxima live vamos fazer uma votação. Bia faz o cabelo ao vivo ou não? Não, na próxima live vai ter maquiagem. É make. E tem mais uma enquete também, tá? Para ver quando é que o Miguel vai aparecer sem boné, porque esse cabelo... Ô, Miguel, eu faço o seu cabelo. Deus me livre. Tá maluco? Nem o Guga ficou com o cabelo tão feio quanto o do Miguel. Ele cortou o cabelo. O Guga chegou com o moleque careca. O Miguel vem aí, porra, igual um capeta em forma de guri, mano. Então, assim, é isso, pessoal. Muito obrigado. Acho que o time tá ficando redondo demais. Prazer. Bia, faltou só o Thiagão aí. 1h34.
Entendeu? Então, o pessoal quiser anunciar com a gente, vem com a gente aqui, porque ó, só tem fera, irmão. Só tem bom de bola. Bom de bola podcast. Aqui o clubismo é liberado, né, Miguel? Ainda? E sem moderação. Bia, suas saudações finais para a gente encerrar. É isso, pessoal. Obrigado. É sempre um prazer estar com vocês. A gente sempre ri muito junto, né? É surreal, assim. A gente está sempre rindo quando a gente se junta. Mas é isso, o papo flui muito. Uma pena a gente não estar com a equipe toda aqui. Thiago fez falta. Mas na próxima live, se Deus quiser, vai estar todo mundo aí. Rock também vai estar desde o começo. E eu estou muito feliz. Em fevereiro a gente vai começar com tudo, trazendo muito conteúdo aí pra galera. E é isso, gente. Só agradecer. Hoje eu peço desculpas aí, porque a Light, infelizmente, é complicado, né? A Light, ela deixa a gente a desejar, né? Choveu, a Light... É que a Light não gosta de quem usa gato. Não, mas eu não, né? Miguel, dá sua saudação final, Miguel. Dá sua saudação final, pelo amor de Deus, Miguel. Não complica o canal, tá começando agora, meu Deus. O problema é que tem tanto pouco botafoguense que não dá nem pra substituir o Miguel. A gente não vai achar outro botafoguense. Não, tem a gente tem que fazer um seguro de vida pro Miguel muito bom, cara. Cara, em qualquer lugar do mundo tem Botafogo. Se você for procurar, a tua família tem mais Botafogo do que você imagina. Vai lá, meu parceiro, suas saudações. Mas vai. Ok, pode despedir? Acabou já? É isso. Tamo junto, rapaziada. Feliz demais aí com o projeto. Suas redes. Como vocês falaram aí, é muito maneiro estar com vocês aí, o papo flui. Passou 1 hora e pouco aí, a gente nem viu, falamos, rimos. Bia fez até cabelo no bagulho. Porra, tá maluco? Isso aí é elite. Porra, isso é elite. Tem que botar, quando for fazer o corte disso aí, tem que botar o meme. Isso aqui é elite. Isso aqui é elite. A mensagem. Pelo amor de Deus. Mensagem pro Miguel. Se chegar a 1000 inscritos, o Miguel vai fazer um desafio. Puta que pariu. Ele vai querer mandar falar o bagulho do próprio desse moleque, cara. Aí, ó, verdade. Então ele vai pedir pra tu ajeitar o microfone dele, que nem ele pediu no estúdio, lembra? Isso é piada interna, galera. Piada interna. Agora o Miguel não volta. O Miguel não. Rock, se despede da galera aí, Rock. Se despede da galera. Pessoal, obrigado. Assim, eu acho que cada vez que eu encontrar vocês, eu vou agradecer vocês demais por sempre ter abraçado o projeto, por sempre ter comigo aí. Peraí, que deu ruim aqui. Sempre ter abraçado desde o início, tá com a gente. Acho que vocês são a engrenagem de tudo. A Bia, agradecer a Bia por ter feito cabelo no meio da live, agradecer o Miguel por ter esse cabelo horroroso, agradecer o 2L que é um calvo que pinta o cabelo de louro, entendeu? Então, assim, vocês hoje são a engrenagem que fazem a gente estar fazendo esse projeto andar. Tá? Obrigado mais uma vez, pessoal que está acompanhando a gente, espero que tenham gostado. Foi tudo no improviso hoje, né, Léo? Foi na correria, mas cada vez vamos melhorar, poder trazer mais gente com a gente aí. E sigam nosso Instagram, se inscrevam no YouTube, se inscrevam no TikTok, sigam no Twitter e vem com a gente que no caminho te explico. Um abraço. Isso aí, galera. Já vou me despedindo aqui de vocês. Agradeço a participação de todos. Renan, Unidos Fla, Vaguinho, o Léo, todos que participaram aqui do chat. Renan, obrigado, hein, Renan? Senão... Você foi sensacional, hein? Bruninha, todo mundo, muito obrigado, gente. Galera, é muito importante. Se inscreva no canal, tá? Acione o sininho de notificação. Quando tiver live, vai chegar uma notificação. Bons de Bola vai fazer live. Aí tu já se programa. Vai vir resenha aqui com a gente, entendeu? É resenha, mano. É certo. Não tem erro, não. Acione o sininho de notificação. Deixa o like, que o like, o YouTube vai mostrar para outras pessoas que você tá curtindo o Bom de Bola. Então outras pessoas vão ver o Bom de Bola. Compartilha com o grupo WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, tudo. E vem com a gente. Vem com a gente. Quem quiser patrocinar, né, Léo? Quem quiser patrocinar pode vir, porque com certeza alguma marca grande de prancha de cabelo vai querer patrocinar a gente. Agora, sem dúvida. Porque uma youtuber que faz cabelo no meio da live não tem como dar errado.
Se a Betana não vier amanhã. É isso. Então, galera, Pessoal, é isso. Obrigado. Boa noite para vocês aí. Prazer, Feliz galera. Natal. Até a próxima. Grande abraço, E é isso. Bom de bola, podcast. Aqui o clubismo é liberado, hein? Todo mundo fala junto, essa porra é minha, tamo junto, valeu. É nóis. Feliz Natal, Ano Novo. Beijo, Tamo junto. Valeu.